Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com vocês novamente. E dessa vez eu trouxe para vocês um pedacinho do Evangelho de São Mateus, que vai estar no capítulo 15, versículo 18 ao 19. Aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos e os falsos testemunhos e as calúnias. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Interessante aqui é sobre o coração, porque a gente vai poder entender mais ou menos que nesse mundo a gente é enganado por uma mentira de Satanás. Qual é a mentira que ele usa? Essa de dizer, quando você está indeciso na vida, quando você está com muita dúvida se você vai fazer algo ou não, o que é que as pessoas dizem quando você vai pedir conselho? Elas simplesmente falam: siga o que o seu coração disser, siga o que o seu coração mandar. Mas não é assim que funciona, porque enganoso é o coração. Não me lembro agora qual é a passagem bíblica, não lembro se é em Provérbios, se é em Eclesiástico, mas tem uma passagem que fala: não existe algo mais mentiroso, mais enganoso, malicioso que o nosso coração. Então não devemos seguir o nosso coração, até porque ele não foi projetado para ser seguido, mas pelo contrário, ele foi projetado para ser seguidor. Mas se ele vai ser seguidor, ele precisa seguir alguém. Ele não pode seguir a nós mesmos. Ele tem que seguir alguém que não seja nós. Aí é onde entra duas realidades. Por quê? Nesse mundo, querendo ou não, só existe o bem e o mal. E você só tem essas duas opções a escolher na sua vida. Ou você segue aquilo que é bom, ou você segue aquilo que é ruim. Mas como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Primeiramente, a pergunta é: o que é certo pra gente? Humanamente falando, se você for perguntar o que é certo para uma pessoa que não tem vida de oração, ou seja, um pagão, um leviano, um insensato, ele vai dizer que o que é bom é tudo aquilo que vai te fazer feliz carnalmente. Por exemplo, festas, cachaçada, entende? Vice-versa. Tudo isso. Porque, como eles não têm uma vida de oração, como eles não têm uma vida íntima com Deus, o demônio fica manipulando eles. Aí o que acontece? Para ficar bem mais simples de você poder discernir para onde teu coração deve ir, é só você se colocar em uma seguinte ocasião. Imagine que você está aqui em uma estrada e você só tem dois caminhos, só pode seguir um. Em um lado você tem Deus, em o outro você tem Satanás. E você tem que escolher logo, ou Deus ou Satanás. Aí é onde vem. Certo, mas se eu escolher Deus, como é que vai ser? Se você escolheu Deus, você vai ter que analisar tudo que Ele deixou para você. O que foi que Deus deixou para a gente? A Bíblia, os mandamentos da lei dele, que são os 10 mandamentos. E nisso você vai compreendendo, você vai crescendo, e logo você vai tendo um norte para o teu coração. O teu coração já vai saber para onde vai. Logo, o que vai sair da tua boca
são palavras maravilhosas. Por quê? Tem aquele ditado que fala, que é assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu falo muito palavrão, imoralidades, desgraças, tudo que me afasta de Deus, automaticamente eu posso ter plena consciência que é esse coração aqui quem está mandando essas coisas para minha boca. Logo, esse coração que está cheio de coisas que não prestam. E se ele está cheio de coisas que não prestam, eu preciso tomar cuidado. Significa dizer que ele está seguindo a Satanás. Porque quem é que não presta? Quem é que quer afastar a gente de Deus? O demônio. Não é mesmo? Então, a gente tem essas duas opções a se fazer nessa vida. Ou a gente segue a Cristo no sacrifício, no sofrimento, ou a gente segue o demônio nos prazeres da carne, achando que está vivendo feliz, quando na verdade está vivendo em uma prisão. Mas como é, Ademar, que você pode ter a certeza de que a gente não pode seguir o coração? Por quê? Para a gente seguir nosso coração, a gente tem que botar uma rédea nele, tem que botar ele para seguir alguém. Se a gente não colocar ele para seguir alguém, ele vai seguir as nossas concupiscências, que são os desejos errados. Por quê? Como é que funciona? É do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Então, se a própria Bíblia está constando que do próprio coração saem essas porcarias, por que é que eu vou seguir o meu coração se eu sei que ele vai me levar para isso? Então, o que é que eu vou fazer, Eudemar? Eu vou começar a buscar a Deus. Eu vou começar a me entregar a Deus. Porque colocar o coração para seguir a Deus é isso. É quando você renuncia àquilo que você acha que é bom, mas que na verdade só te afasta de Deus. O que é isso que te afasta de Deus? O pecado grave, o pecado mortal. É ele quem afasta você de Deus. Quando você se afasta de Deus, você está em uma zona de perigo. Se você morrer em pecado mortal, a probabilidade de você ir para o inferno é maior. Então você precisa tomar cuidado com o que você fala. Porque o que você fala vem do teu coração. E se você não está falando nada sobre Deus, se você não está levando Deus para os seus amigos, para os seus familiares, tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão. Então você tem que começar a se consertar. Você tem que começar a renunciar o que você não faz. Tem que começar a renunciar aquilo que lhe afasta de Deus. Porque se você morrer sem ter obras, você já sabe para onde é que tu vai. Então, Deus nos chama à santidade. Mas esse chamado à santidade não é só para transformar a gente e ir para o céu e acabou. Mas pelo contrário, Ele nos convoca. Ele vai nos dar autoridade para salvar almas. É por isso que precisamos conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho para viver o Evangelho. E vivendo o Evangelho, a gente vai começar a ensinar aqueles que não conhecem. É por isso que nós precisamos ser santos. É por isso que nós precisamos buscar a santidade incansavelmente. Deu para entender até aí? Deus, Ele quer o melhor para a gente. Isso é maravilhoso. A gente precisa buscar a Deus incansavelmente. Mas, Ademar, eu já caí tanto, eu já voltei tanto ao erro. Meu irmão, se você está podendo falar, se você está podendo andar, se movimentar, significa dizer que Deus está tendo esperança em você, uma esperança viva. Ele não quer saber do que você fez, mas Ele quer saber do que você vai fazer a partir de agora. Então é por isso que você precisa, se você fez alguma coisa errada, renuncie esse erro e não volte a cometer mais ele. E se torne santo, vivendo aquilo que Deus deixou, que é tudo que a gente conhece na Igreja Católica. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.